Salve galera, beleza? A gente vai falar aqui sobre lançamentos, né? Como eu tinha falado na aula passada. Então, pessoal, a gente chegou a falar sobre queda livre, né? Que é justamente você pegar um objeto e soltar esse objeto, é uma queda e ela é livre, né? Por isso esse nome de queda livre. Mas também a gente tem os famosos lançamentos, né? Quando você pega um objeto e lança ele, joga ele para frente, joga ele para cima, joga ele na diagonal, joga ele segundo alguma inclinação, né? Então esses tipos de lançamentos, eles são totalmente previsíveis, né? Quando a gente for considerar uma coisa muito importante, né? Que a gente vai considerar aqui nessa ideia de lançamentos, que é o seguinte, a gente vai pensar sempre esses tipos de lançamento no vácuo, ou seja, onde não há a presença de matéria, né? Porque como vocês bem sabem ou devem saber, quando você lança um objeto no ar, por exemplo, o ar influencia o movimento desse objeto, né? Porque ele faz uma força de arrasto, uma força que retarda o movimento do objeto, né? Então, para fins de Enem, de vestibular, a presença do ar, né, ela é totalmente desprezada, tá? Só em alguns casos meramente conceituais, né, onde que não envolve conta, que eu vou abordar em sala de aula, que pode cair algo desse tipo, né? Mas em sala de aula eu falo com isso com mais calma, tá? Voltando aqui, seguinte, pessoal, observem essa imagem que está aqui no primeiro quadro, né? Essa imagem representa o seguinte: aqui nesse canto aqui da esquerda, a gente tem justamente um objeto que cai em queda livre, né? Ou seja, o objeto é solto. Aqui na direita, né? Esse movimento aqui, ó, que depois a gente vai discutir um pouquinho sobre que trajetória é essa, né? A gente tem um movimento que é lançado, um objeto que é lançado na horizontal, né? Reparem, pessoal, o seguinte, que esse eixo que eu coloquei aqui é um eixo de y por x, né? Onde y vai ser os valores na vertical, né? E x os valores na horizontal. De maneira muito conveniente, eu coloquei o y para baixo e o x para a direita, né? Porque vai ser bastante conveniente para a gente aqui. Eu poderia colocar diferente, né? Mas aí, para a estrutura aqui do desenho, não ia ficar tão legal um eixo y que apontasse para cima e começasse com a origem justamente onde o objeto é lançado, né? Enfim, repare o seguinte, pessoal, que esses são dois objetos iguais, idênticos, né? Que são lançados ou soltos na mesma posição. Uma coisa importante de perceber, pessoal, é o seguinte, que esses objetos, vamos dar uma olhadinha apenas no eixo Y, ignorar um pouquinho o eixo X, o seguinte, repara que essa bolinha aqui, ela cai justamente no mesmo tempo que essa bolinha aqui. Essa bolinha que está aqui, deixa eu botar outra cor, fica mais destacada, esse vermelho mesmo. Essa bolinha aqui, ó, que está aqui, ó, ela cai justamente no mesmo tempo que essa bolinha aqui, que foi lançada horizontalmente. E essa aqui dessa daqui, essa aqui dessa daqui, essa aqui dessa daqui, né? E assim por diante, tá? Então, o que eu quero que vocês reparem é o seguinte, que as bolinhas, elas vão cair com uma velocidade, né, que são iguais, né? Porque elas vão chegar aqui no chão, essas últimas bolinhas aqui, ó, elas chegam ao chão ao mesmo tempo. Mas você fala, opa, a bolinha que fez esse movimento aqui, que eu vou discutir mais tarde, ela foi lançada para frente. Ou seja, ela ganhou uma velocidade inicial na direção do eixo X. Só que a bolinha que foi apenas solta, né, ela não ganhou essa velocidade. Então isso significa que a velocidade que ele tem no eixo X de lançamento não tem nada a ver com a velocidade que o objeto cai, então isso significa que existe uma independência entre o movimento no eixo X e no eixo Y, de maneira a qual que a gente vai conseguir decompor esse movimento em dois eixos. Então por isso que esses eixos aqui foram construídos aqui de maneira totalmente convencional, né? Totalmente conveniente, perdão. Então a gente pode sim descrever o movimento apenas em x e apenas em y, e o que acontece em x e y não interfere um em relação ao outro, né? Isso que é bastante interessante nos lançamentos. Só que acontece o seguinte, ó, pessoal,
Se eu pegar qualquer bolinha aqui e jogar para cá, eu vou ter o seguinte. Por exemplo, vou pegar essa bolinha aqui. Essa bolinha aqui, ela tem uma velocidade V0, que foi o lançamento inicial dela, porque ela é lançada aqui, ó, com uma velocidade V0, né? Só que enquanto ela cai pela ação da gravidade, né? Lembrando que a gravidade ela aponta sempre em relação ao chão, né? Sempre para baixo, certo? E além dessa aceleração da gravidade, existe outro eixo que aponta para baixo. Esse outro eixo vai ser justamente a velocidade que ele ganha justamente por conta da aceleração da gravidade, que eu vou chamar ele aqui de V, jogar para o lado de cá, VY, certo? Porque está na direção de Y, certo? Então repara que a velocidade total desse objeto, cadê? Aqui, ó, repara que a velocidade total desse objeto vai ser a soma do vetor V0, certo? E o vetor VY. E lembra, pessoal, da nossa primeira aula lá, que eu falei para vocês que como funciona a soma de vetores, né? Você pega o vetor inicial que está somando, no caso aqui é o A, depois pega o vetor B e coloca ele no final de A, certo? E depois você faz um novo vetor que começa no início de A e termina no final de B. E esse vetor vai ser o vetor A mais B. E repara que esse vetor V é justamente o vetor V0 mais o vetor VY. Ou seja, eu consigo decompor essas velocidades em dois eixos, né? E além disso, a soma dessas velocidades é a velocidade original. Então, no final das contas, eu tenho uma única velocidade V, só que eu consigo decompor ela em dois eixos. Por quê? Porque como a gente viu aqui na imagem, o movimento que acontece em Y não depende do movimento que acontece em X. Então, decompor isso e fazer de maneiras separadas vai ser uma coisa bastante interessante. Para finalizar aqui, pessoal, repara o seguinte, que se eu traçar uma curva, né, que pega em todos os pontos onde essa bolinha passa, eu vou ter uma coisa chamada parábola, né? E por isso que parábola. E por isso que equações de segundo grau, como vocês viram na aula de matemática, vão ser importantes aqui para nós em física. Porque, como vocês viram, né, na última aula, vai ter um t ao quadrado, né, aparecendo. E por causa desse t ao quadrado, é que essa descrição aqui, né, vai ser justamente uma parábola, né, a trajetória de um lançamento, tá? Só que não confundam, pessoal. Esse gráfico aqui que eu desenhei, de x por y, ele é justamente o gráfico da trajetória. Se fosse um gráfico de x por t ou y por t, já não é mais o gráfico da trajetória, tá, pessoal? Beleza, vamos seguir. Tá, e aí você pode se perguntar qual que vai ser a relação entre a posição e o tempo em cada um dos eixos. Lembra, pessoal, uma coisa importante aqui a gente está tratando de um movimento que é um lançamento no vácuo, certo? A única aceleração que a gente tem é na direção do eixo Y. Por causa disso, no eixo X, né, nesse eixo aqui, a gente não vai ter nenhuma aceleração. Então, se a aceleração é zero, no eixo X, eu posso dizer com certeza para vocês que o movimento é retilíneo uniforme. E como no eixo Y tem justamente um movimento acelerado, né, a gente vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, só lembrando as equações, né, na equação onde você tem movimento retilíneo uniforme, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui, né, certo? E no movimento uniformemente variado, a gente vai ter a equaçãozinha mais expandida, né? Com um termo a mais, certo? Só que repara, pessoal, as duas equações têm elementos com o mesmo nome, né? Aqui tem S, aqui tem S0, aqui tem S0. Para a gente não fazer essa confusão, o que a gente faz? A gente vai trocar algumas letras por outras para a gente falar de cada um dos eixos. Repara que o S é a posição. No eixo X, quem vai dizer a posição de X é o próprio X. Então, onde tiver S, eu vou colocar X.
onde tiver S0, posição inicial do eixo X, né? E aqui repara que nesse lançamento, no lançamento horizontal, V0 é apenas a velocidade em X, né? Então aqui vai ser V0 vezes T, certo? E como no nosso exemplo aqui, eu coloquei o lançamento justamente na origem, né? X0 também é 0, né? Então, no final das contas, a nossa equação da posição em X vai ser essa continha aqui, né? Você consegue saber aonde o objeto vai estar justamente olhando apenas para a expressão em X, né? E agora, para Y, onde tem a posição em Y, que é o S, né? A gente vai colocar Y também. Então, a Y vai ser igual a Y0 mais a velocidade inicial em Y, certo? Vezes T, mais meio da aceleração que a gente viu que é G, né? Vezes T ao quadrado, certo? Pessoal, repara o seguinte. Aqui nessa expressão, cadê? Nessa expressão aqui, ó, eu coloquei o V0y. Só que como o objeto é lançado na horizontal, a única componente da velocidade inicial aqui vai ser justamente V0. E vai ser em X. Porque em Y, como o lançamento é horizontal, não tem nenhuma componente. A única direção, o único sentido da velocidade inicial no lançamento horizontal é apenas na horizontal, né? Não tem nenhuma velocidade na vertical. Por conta disso, V0y é 0, e como o lançamento está justamente na origem, a posição inicial também é 0, tá? Então a equação final vai ficar y é igual a y0, a gente viu que é 0, não colocar nada. V0y é 0, tá? Então vai ficar 0 vezes o número é 0. Então no final das contas a gente vai ter meio de g vezes t ao quadrado, certo? Para esse caso específico, né? Para o lançamento que é horizontal. Pessoal, essas equações finais a gente não precisa decorar, tá? Eu estou fazendo essas soluções finais, mas isso não precisa decorar. Sempre vocês voltem a essas expressões iniciais. O que precisa decorar mesmo, tendo na memória RAM de vocês, né? É justamente essas expressões aqui, né? A expressão da função horária, da posição no MRU e a expressão horária no MRUV, tá? Essas duas expressões aqui precisam estar na memória RAM de vocês, mas no HD de vocês, né, ou no SSD de vocês, mas você não precisa decorar as soluções finais, tá? Até porque muitas das vezes a posição inicial pode não ser 0, né? Tem que olhar para o eixo indicado. Às vezes, de maneira conveniente, a gente coloca a origem do eixo na origem do movimento, né? Aí fica conveniente porque o y0 e o x0 viram 0, mas não necessariamente vão ser vão ser 0, né? Tá? Aqui é apenas uma solução. Indo já para a velocidade, a gente tem o seguinte. Repara, pessoal, se a gente está no MRU, a velocidade em x tem que ser uma velocidade constante, tá? Então, Vx é justamente V0 sempre. Outra coisa importante que a gente vai ver aqui na imagem de novo é o seguinte, ó. Vamos voltar lá para a imagem. Como é que eu sei que, por exemplo, na direção de x, né, a velocidade é constante? Beleza. Eu argumentei para vocês que não tem a resistência do ar e por isso essa bola não é retardada no sentido contrário de x, mas quem me garante que não tem uma aceleração baseado nessa imagem que a gente tem aqui? Uma coisa importante se notar que nessa imagem aqui, deixa eu pegar outra cor, pegar o verde, é o seguinte, que embora, repara aqui, na direção de y, né, as distâncias fiquem cada vez maiores em relação a um instante ao outro, né? Ou seja, esse instante aqui com esse instante aqui, ó, vamos pegar mesmo instantes, intervalo de tempos, né? Esses intervalos de tempos,
consecutivos, né, sempre vão ter distâncias maiores em relação ao eixo y, certo? Repara que de um segundo para o outro, a distância aumentou em relação ao intervalo anterior. Só que no eixo x, essas distâncias em intervalos de tempos iguais vão ser sempre o mesmo tamanho, certo? Então, mesmo que eu estou pegando instantes cada vez mais distantes, a distância entre eles, né, é sempre igual. Então, se eu tenho deslocamentos iguais, intervalos de tempos iguais, eu tenho velocidade constante, né? Então, isso me garante que minha velocidade vai ser constante, tá? Então, a velocidade em x, ela não depende do tempo, ela vai ser sempre v0, tá? Agora, pessoal, em y, lembrando que quando a gente fala de movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade é v igual a v0 mais at, né? Só que como a gente precisa colocar y aqui na equação, vai ficar vy, né? Certo? Utilizando essa expressão daqui, v0y, certo? A aceleração que tem y, que é g, vezes t. E repara, pessoal, de novo, que quando você tem um lançamento horizontal, a velocidade na vertical é zero. Então, a velocidade em y é zero. Então, a velocidade a gente vai ter justamente o produto entre a aceleração da gravidade e o instante de tempo t. Beleza? Vamos seguir. Então, pessoal, vamos aqui para outro tipo de lançamento. O que acontece? Nem sempre o lançamento vai ser vertical e nem sempre o lançamento vai ser horizontal. E nem sempre vai ser queda livre, né? A gente não tem apenas esse trio de possibilidades, né? A gente tem uma gama de possibilidades. E, por exemplo, quando eu vou lançar uma bola de canhão, por exemplo, eu consigo atirar ela segundo uma inclinação, né? Por exemplo, se vocês já jogaram, por exemplo, aquele jogo no celular, aquele Angry Birds, que você tem que atirar o passarinho nas construções, para derrubar as construções, você tem justamente um estilingue, né, que ele é inclinado, você consegue regular a velocidade inicial que aquele passarinho é lançado e consegue regular também o ângulo, né? A gente pode pensar também em bola de canhão, um cara que vai lançar uma bola de futebol americano. Então, existem vários tipos de exemplos onde você consegue ter um certo tipo de previsibilidade se você lançar um objeto com velocidade tal a ângulo tal, aonde esse objeto vai cair, né? Então, por isso que é interessante a gente pensar justamente nisso. Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer absolutamente a mesma coisa, que é o seguinte: a gente vai desenhar o vetor da velocidade inicial, certo? E repara que ele pode ser decomposto em dois vetores, né? Um que é na direção do eixo x, vamos desenhar o eixo x aqui, e outro vetor que vai ser na direção do eixo y. E no eixo x vai ser justamente o nosso v0 x, certo? E no eixo na direção de y, a gente vai ter um v0 y, certo? Beleza? Show de bola? Tranquilo. E vai ter um ângulo aqui entre eles, entre esses dois vetores aqui, que é o ângulo de 60. Repara, pessoal, se vocês repararem bem, esse desenho de vetores, eles parecem muito com uma figura trigonométrica, né? Se eu desenhar aqui por cima, ó, eu tenho justamente, ó, um triângulo, e não é um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo, certo? Então, esse fator vai nos ajudar a gente conseguir calcular quem é V0Y e quem é V0X, tá, pessoal? Para a gente conseguir calcular certo tipo de previsibilidade em lançamentos. Beleza? E como é que a gente faz isso? A gente vai ter que lançar a mão de uma coisinha que você já deve ter visto alguma vez na vida de vocês, que é as funções trigonométricas, né? Que é o seno, cosseno, tangente. Existem outras, né? Mas para aqui, para nós,
vai ser apenas suficiente a gente falar um pouquinho sobre essas três funções, né? Depois em sala de aula eu explico para vocês porque eu estou chamando de funções. Mas é o seguinte, deixa eu trocar aqui de cor, já está de outra cor. Repara, pessoal, quando eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho, por ser um triângulo, três lados, né? Mas a gente nomeia esses lados. E lembra que um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? Ele é definido justamente por ter esse ângulo de 90 graus. O lado que é o oposto a esse ângulo de 90 graus, que é inclusive o maior lado do triângulo retângulo, a gente chama ele de hipotenusa. O lado que vai estar justamente oposto ao ângulo que eu estou tentando analisar, esse ângulo aqui θ, esse Ozinho com um traço no meio, a gente chama ele de θ, tá, pessoal? Esse ângulo que é oposto a um dos catetos, né? Ele vai dizer para a gente quem vai ser o cateto oposto. Se eu tivesse escolhido o ângulo aqui de cima, né? Vou chamar aqui de beta, o cateto oposto já não seria mais esse, né? Seria o que está aqui embaixo. Mas a gente precisa analisar a partir do ângulo que a gente tem, né? Então, a partir do ângulo que a gente tem, esse cateto aqui vai ser o oposto, e o cateto de baixo, que é colado com o ângulo, repara que tem a palavra aqui adjacente, vai ser o cateto adjacente. Lembra, pessoal? Adjacente é aquilo que está perto, colado, junto, né? Então, o cateto que está junto ao ângulo, colado ao ângulo, próximo do ângulo, vai ser o cateto oposto, certo? E aí a gente consegue tirar relações entre esses catetos e a hipotenusa por essas expressões, pela expressão do seno, cosseno e tangente. Lembrando, pessoal, que o seno, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente vai ser o seno dividido o cosseno, certo? Que também pode ser escrito também como um cateto oposto dividido o cateto adjacente. Então, normalmente nos problemas que a gente vai ter? A gente vai ter sempre dois lados do triângulo, né? E a gente quer descobrir quem é o outro. Vai ter um lado do triângulo, né? E a gente quer descobrir qual que é um dos outros lados a partir de um lado e um ângulo, certo? Isso já é totalmente suficiente para a gente descobrir qualquer outro lado do triângulo que a gente não tiver, certo? Só que acontece o seguinte, alguns ângulos, por exemplo, de 30, 45, 60, eles são ângulos ditos especiais, né? Porque você pode reparar o seguinte, repara que CO é uma coisa que eu meço, né? O cateto oposto é uma coisa que eu coloco uma régua ali, um triângulo, calculo ele e consigo medir. H é uma hipotenusa, também consigo medir, né? Esse seno θ, ele é calculado, né? Só que o cálculo do seno, cosseno e tangente, ele é um cálculo um pouco mais sofisticado, né? Que a gente não vai entrar muito no mérito de como se calcula. Mas existem três ângulos que são ângulos tradicionais e que normalmente é bom de ter eles decorados, quais são os valores do seno, do cosseno e do tangente. Pelo menos do seno e do cosseno, porque a gente consegue tirar a partir dessa expressão aqui quem é o tangente a partir dessa expressão, tá? E esses valores são, quando a gente pensa em calcular o seno de 30 graus, de 45, 60, eu costumo fazer uma coisa muito interessante para tentar lembrar de maneira fácil como calcula essas coisas, tá? Primeiro de tudo, o que eu faço? Eu coloco aqui 1, 2, 3, certo? 1, 2, 3. E aqui em cosseno eu coloco 3, vou botar um pouquinho mais para cima, 3, 2, 1. Repara que todos eles são uma sequência, né? Um do outro, e aqui é a sequência do lado contrário. Divido tudo por 2, tá? Então eu divido tudo aqui por 2, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Eu vou passar raiz em todos os numeradores. Só que como raiz de 1 é 1, vou nem passar aqui. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2,
raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 1 é 1, então eu não vou nem passar a raiz, tá? E depois, em casa, fica como exercício, vocês calcularem qual que deve ser o valor da tangente se eu fazer a divisão entre as frações aqui do seno e do cosseno, né? Então, aqui para a tangente vai ficar raiz de 3. Opa! Raiz de 3 sobre 3, certo? 1, até porque se é seno dividido cosseno e os dois são iguais, né? Tem o mesmo resultado. Se eu divido o mesmo número por ele mesmo, dá 1, né? E aqui raiz de 3, tá? Fica para casa aí vocês calcularem o valor da tangente, sabendo os valores de seno e cosseno. Então, a partir disso, pessoal, a gente pode calcular as velocidades, né? Uma coisa importante é, você pode até se perguntar, professor, mas e se não cair o valor desses ângulos que estão aí, né? Se for um ângulo totalmente diferente, se ela for um ângulo de 27 graus. Como eu falei, o cálculo desses ângulos, eles são feitos de maneira mais complexas, né? Mais sofisticadas, e a gente não vai entrar nesse mérito aqui. E nem o Enem vai entrar nesse mérito, né? Nem qualquer vestibular vai entrar nesse mérito. Então, eles colocam lá para vocês qual que vai ser o ângulo de 28, qual que vai ser qual que vai ser o seno de 28, qual que vai ser o cosseno de 50. Para qualquer ângulo que não sejam esses daqui, depois na sala de aula eu vou falar um pouquinho sobre o 0 e 90 graus, mas qualquer ângulo que não seja esses, e os complementares e suplementares também, a gente vai entrar na próxima aula, vou falar em sala de aula, na verdade, eles vão utilizar sempre esses números aqui, se eles não colocarem as quantidades, né, os valores, e se não for esses números aqui, eles vão colocar lá o valor para vocês considerarem na hora de fazer a questão, tá bom? Seguindo. Então, só voltando, né? Então, repara aqui que eu tenho essa combinação de vetores, né? E eu posso saber quem é quem em relação ao outro, né? Repara, pessoal, que em relação a esse triângulo, o meu V0, Y, ele vai ser o cateto oposto em relação ao ângulo de 60 graus, certo? É o CO. O V0, X, vai ser o cateto adjacente. E a hipotenusa, que é justamente o V0, né, só V0, vai ser a hipotenusa, certo? Baseado nisso, quando eu for calcular o seno, por exemplo, o seno do ângulo, eu vou ter cateto oposto dividido hipotenusa. O cateto oposto, a gente viu que é V0y. E a hipotenusa, V0, certo? Então, V0y vai ser, repara, V0 está dividindo. Então, ele vai passar para lá, multiplicando, né? Então, V0y vai ser V0 vezes o seno do ângulo, certo? No caso, o seno de 60, né? Aí, por exemplo, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, você poderia substituir esse seno aqui, mas por enquanto, como a gente não vai calcular nada ainda, eu vou deixar isso para a sala de aula, porque aí vocês tiram as dúvidas comigo, e para não estender muito essa videoaula, que está ficando longa, eu vou priorizar, né, pessoal, a fazer exercício na sala de aula, para a gente conseguir trabalhar melhor com o tempo e com as dúvidas de vocês, tá? Então, beleza, a gente conseguiu calcular quem que é V0y, certo? E a gente pode calcular também quem é V0x usando a definição do cosseno. Cosseno é cateto adjacente, né? Tá aqui, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é V0x e a hipotenusa de novo é o V0. Aí de novo eu passo para lá multiplicando esse V0 e eu tenho que V0x é V0 vezes cosseno θ, tá? Beleza? E aí eu consigo calcular qual que vai ser as velocidades em Vx, né? E qual que vai ser a velocidade em Vy. E aí você pode substituir ele nas equações. Lembrando que a equação geral, equações
horárias da posição, a gente tem aqui, deixa eu dividir aqui, eixos X e aqui embaixo o eixo Y, né? Lembrando que no eixo X é velocidade constante, então a expressão aqui é essa, né? Só que a gente vai usar os termos de x, né, no lugar de s. Então, no lugar de s, coloca x. A posição inicial, essa é a posição em x, pode, se for da origem, vai ser 0, mas vou deixar aqui em forma geral. A velocidade em x é v0x, isso vezes o tempo, certo? Então, essa expressão aqui é para a função horária da posição em x. Em y, é aquela expressãozinha mais expandida, certo? E agora a gente vai escrever com as letras do eixo x, eixo y, né? Então vai ser y é igual a y0 mais v0 y vezes o t, certo? Mais meio da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Nesse caso aqui, como a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, e a gente está com um eixo que aponta para cima, né? Só lembrando aqui, ó. Cadê? Um eixo que aponta para cima. Como a aceleração aponta para baixo, nesse caso aqui vai ter um sinalzinho de menos, né? Certo? E aí, pessoal, só para simplificar aqui, como a gente já calculou quem é V0y no quadro atrás e V0x no quadro atrás, é só substituir nessas expressões. Então vai ficar x é igual a x0 mais v vezes o cosseno do ângulo vezes t, certo? E y é igual a y0 mais v0 seno θ vezes t menos meio g t ao quadrado. Lembrando que g é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, pessoal, realmente, nessa matéria, é uma das matérias aqui da física que envolve equações muito longas e cálculos que são, às vezes, muito longos também. A gente vai ver isso com mais calma. Só que, depois que você vai fazendo e você faz pela primeira vez, você percebe que, embora o cálculo seja longo, ele é simples de fazer. É só você fazer passo a passo ele com muita calma, tomando cuidado para não se embolar no teu próprio cálculo, né? Mas você consegue fazer isso com simplicidade se você fizer tranquilo, com calma, e ver que os passo a passo para fazer e para substituir são coisas tranquilas e simples de se fazer. Na próxima aula, que a gente vai se encontrar, a gente faz algumas questões da apostila, e vocês verem que, embora os cálculos sejam um pouco longos, o processo para calcular eles é bastante tranquilo, tá? Então, por isso é só, pessoal. A gente se vê no próximo sábado. Até mais. Grande abraço.